Perfeito. E eu lembrei uma outra coisa aqui que vai na mesma linha, Orlando, sobre... Eu acho muito legal, cara, assim, quando você tem alguns produtores que tem alguns... Cara, alguns pilares de conteúdo que são importantes, né, pra ele, e que ele vê, assim, que tem um foco em ajudar o cara através de alguns pilares. Então, assim, um que eu percebi seu que eu acho muito foda é o do Nice Guy. De bater nessa tecla, entendeu? Então, assim, isso eu acho muito legal. Assim, quando o produtor ele vai lá e ele tem uma linha que você olha e fala assim, pô, eu conheço a linha do Orlando porque ele fala sobre A, B e C. Tá. Fica fácil definir o cara, não fica preso só aquilo, Sim. mas fica muito claro, né? Eu acho isso do caralho, né? E eu acho que esse é um ponto que você trouxe, Orlando, pro pessoal na hora certa, realmente, né? Assim, é aquela hora que, assim, a gente tá, tipo, na maior fase de geração de homem bunda mole que eu já vi também na vida, né? Do cara, o cara bonzinho, né? Ou o cara, eu não sei nem como você chama, você chama o Nice Guy e o outro você chama como Bad Boy ou você chama o quê? O cara que não é bonzinho. Trouxa. O que não é Trouxa, bonzinho, é. a gente fala que é o bad boy mesmo, Isso, né? tá. Porque eu vi sempre você falando do Nice Guy, né? Do bonzinho. Como você tem ajudado os caras nesse sentido, Orlando? E começa Boa. explicando até o que é o Nice Guy pro pessoal que É. não sabe entender já. Hoje o meu conteúdo, ele se distribui em 3 pilares. Reconexão Tá. com o masculino, que a gente faz por meio de ancestralidade, mitos e tal. Reposicionamento, como que eu me coloco diante de mim, do mundo, das mulheres, da minha família e por aí vai. E reordenamento interno. Reposicionamento, reconexão e reordenamento. Os 3 Tá. R's, né? De desenvolvimento masculino. O Nice Guy, de certa forma, ele vai permear esses 3 em algum ponto. Quem que trouxe esse negócio de Nice Guy, né? Tem um psicólogo norte-americano chamado Robert Glover. E ele chamou síndrome de Nice Guy, ou síndrome do cara legal, e que aqui a gente adapta como síndrome do homem bonzinho. Do que se trata? O homem bonzinho é um homem desesperado, que ele anseia por validação, principalmente a validação das mulheres. Ele é um homem com extrema dificuldade de colocar limite. Ele é um homem com extrema dificuldade de se posicionar. Ele é um homem que muitas vezes adota uma postura passivo-agressiva, ou seja, ele faz coisas contrariado, mas ele não se manifesta porque ele tem medo de ser deixado ou tem medo de entrar num atrito. Só que de vez em quando ele solta umas válvulazinhas de... fica cutucando as pessoas, e principalmente a namorada, a mulher, uma coisa nesse sentido, né? Fica assim choramingando no canto. Mas na hora de entrar num atrito, ele prefere enfiar o rabo no meio das pernas porque ele não peita essas situações. Sim. Então, o Nice Guy, ele tem um medo primordial. O medo primordial dele é ser deixado, abandonado, rejeitado, dê o nome que quiser. E para que isso não aconteça, ele se sujeita a todo tipo de situação que é desrespeitosa, a todo tipo de situação que é vexatória, né? Então, muitas vezes, para ter essa migalha de afeto, para ter atenção, ele se desdobra muitas vezes para poder agradar, ou não diz não, para não desagradar, porque ele quer sempre ser visto como aquele bom menino. De forma frequente, ele precisou ser o bom menino da mamãe para não deixar a mamãe triste porque o papai já havia deixado. Então, é uma configuração muitas vezes que vem da infância, só que antes da infância esse cara tem um traço de personalidade. Qual que é esse traço de personalidade? Quando a gente pega os 5 grandes fatores da personalidade: neuroticismo, agradabilidade, abertura ao novo, extroversão, qual que é o abertura ao novo, extroversão, neuroticismo, agradabilidade, conscienciosidade. São 5 traços. Esse camarada, ele tem muito alto na personalidade dele o traço de agradabilidade. De agradar os outros. Ou amabilidade, tanto faz. Esse traço mede compaixão e polidez. Se eu tenho a compaixão muito alta, a gente está falando aqui de algo exagerado, que está sendo disfuncional, porque você ter compaixão é humano. Senão, se você não tem nada, você é um psicopata. Então, se você tem demais compaixão, demais polidez, eu me coloco para dentro. Porque eu sempre atuo em favor do outro e não nunca ao meu favor. Um atrito, uma imposição, colocar limite para ele é algo que o fere demais. Então eu tenho a agradabilidade alta. Ou seja, você me falou, eu vivo para agradar, para ser querido. E aí eu tenho também o neuroticismo alto. O neuroticismo mede afastamento, mede medo. Ou seja, eu quero agradar demais e morro de medo ao mesmo tempo de ser descoberto, de não ser validado,
de descobrirem alguma coisa ali sobre mim e se decepcionarem comigo. O Nice Guy ele tem aquilo que o Glover chama de vergonha tóxica, né? Ele tem muita vergonha da história dele e de quem ele é. Bom, se o cara tem esses dois traços muito altos na personalidade, neuroticismo e agradabilidade, com uma infância dessa, então a chance dele replicar essa dinâmica com as mulheres lá na frente, 100%. 100%. Ainda mais que agora vem o elemento cultura, mídia. Ele aprendeu que para você ser querido por uma mulher, você tem que ficar lambendo o chão que ela passa Exato, 24 horas por dia. Ele viu nos filmes, viu nos desenhos, que ele tem que ser o fofinho, tem que ser parecendo um ursinho de pelúcia, sabe? Ele se coloca daquele jeito, Thiago. Então ele não gera tensão. Não raro, esse cara também, ele fica na friend zone. É um cara que está desconectado do seu potencial masculino. São caras que também não avançam muito na carreira, porque eles não têm uma pegada um pouco mais peituda, que é típico do consciencioso, com agradabilidade um pouco baixa. Então, são variáveis dentro dos fatores de personalidade que conduzem o cara nesse lugar. Então, pegando um pouco desse trabalho do Glover lá nos Estados Unidos, pegando alguns caras que trabalham com ele e outras abordagens, eu montei e fiz 3 turmas. O Não Mais o Cara Bonzinho, onde eu trabalho com algumas abordagens psicoterapêuticas com esses camaradas, alguns exercícios psicoterapêuticos que eles mesmos conseguem fazer, como forma de iniciar uma trajetória de entender por que ele faz aquilo e de entender formas de não fazer. Uma das que eu trabalho, por exemplo, Thiago, é comunicação, porque para esse cara dizer não é um suplício, é um martírio para ele. Então eu ensino lá uma forma dele se comunicar de uma maneira que ele sinta que ele não tá ferindo o outro, mas que ele consiga pelo menos colocar aquilo que ele deseja colocar na mesa, né? E não existe ex-nice guy. Existe nice guys em recuperação. O Glover fala. Porque esse cara ele sempre vai ter esse traço. O que ele tenta trabalhar é contenção de dano. Entendi. Isso, Louco, isso né? eu nunca tinha imaginado, que não existe um ex-nice guy. É nice guy em cara, recuperação. Tá. De vez em quando, os caras precisam entender que nesse processo de desenvolvimento, você tem recaídas. Você nunca vai conseguir ser um bad boy por completo, a não ser que você coloque uma máscara de um personagem que você não vai conseguir sustentar. E a ideia não é que você seja um bad boy. O Glover vai dizer que o oposto de um cara bonzinho não é um cara ruim, é um homem integral, que reconhece as sombras dele, que reconhece a história dele, que reconhece esse tudo e tem um desejo de começar a fazer diferente, de ter uma postura diferente na vida dele. Esse é o homem integral. E não necessariamente um cara que passa a ser ruim, abusivo, ou sei lá o que com os outros. Não é essa a ideia. Porra, muito foda, né? Tô lembrando. Não, muito bom, velho. Eu tô vendo. Eu tô lembrando aqui um caso, né, de um cara que eu atendi uma vez. Eu sempre posso falar porque eu não cito nomes e eu sempre dou uma mudada uma coisa ou outra, né? Já era um cara mais velho, 50 anos, e ele tinha entrado no seminário com 21, se não me engano, 22 anos, pra ser padre, e ele saiu com 27. Ele não foi até o final, tá? Então, assim, ele entrou de forma muito tardia, né, sei lá, no meio relacionamento e por aí vai, né, Orlando? Ele sempre teve muita dificuldade com isso, assim, a ponto do cara estar com mais de 50 anos e ser um nice guy, pra você ter uma ideia. A ponto de uma mulher que ele tinha interesse, da qual ele não sabia se ela tinha interesse recíproco nele, né? Ele simplesmente tirou uma moto no nome dele pra dar pra essa mulher na tentativa de gerar uma atração ainda que negociada com ela. E ela pegou e vendeu essa moto, pra você ter uma ideia. Nossa. E o cara ficou sem a mulher, ficou pagando essa moto no prejuízo, entendeu? Então, assim, é um grande problema realmente o cara ter esse nível, eu digo, né? Esse nível de ser um nice guy dessa forma é muito perigoso pro cara, pra vida do cara. Ele tá sempre tentando agradar pessoas que ele não tem a mínima noção se vão ter algum tipo de respeito por ele, né? Então aquilo que eu falei pra você, aí já não estamos nem mais falando sobre carência afetiva nem nada, falando sobre respeito, né? São pessoas que olham pro cara e falam assim, cara, esse cara é um trouxa, eu posso fazer o que eu quiser com ele, que ele não vai sequer se opor. O nice guy, ele abre mão do respeito para receber um pouco de afeto. Então, Homens integrais, eles não negociam respeito. Essa é a diferença. Ainda que ele fique sem o afeto. fato.